Bom dia, eu sou a Shakti Chala. Eu não sei se você já está inscrito no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube, e aos pouquinhos o material está subindo, os vídeos estão indo para lá, e convido a vocês para participarem, trocarem, questionarem e aprenderem. Eu tô aqui hoje para a gente tirar mais um oráculo do dia e a gente poder refletir e pensar um pouquinho acerca dos temas do sagrado feminino, que são os temas que têm a ver com esse oráculo, né? Vamos ver o que vai sair hoje pra gente? Vamos ver? Nascimento. Então a gente vai começar, como sempre, com o poema que tem no livrinho, e aí a gente abre para pensar, questionar, interpretar, enfim, trazer para o cotidiano o tema nascimento. Nascer de si mesma, como renascer para si mesma. Desde o primeiro dia em que me destes o dia, até o último dia em que a respiração será extinta. Hoje eu faço um segundo nascimento, rompendo com os elos do passado. Eu não invento e nem me iludo com um dia melhor. Eu o faço melhor. Eu apenas me autorizo. Nada de mágico, nada de kármico. Uma vida de dias agradáveis, onde os abismos se tornem luz. Minha luz, a luz dos outros. Uma vida sem ir, sem voltar, sem mestre. Apenas olhar o céu, o sol se pôr e aqueles a quem a gente ama. O mais perto possível de si mesma, em total humildade. Nascer, renascer nesse instante. Uma segunda pele, uma segunda chance. E se tudo tivesse que ser refeito? O dado é lançado. Eu venho aqui, pois é o meu caminho. Mensagem da humanidade. Aqui me pedem para aprender, a amar, a ousar, a aproveitar essa oportunidade de estar viva, aqui, presente. Então, a cada instante, eu renasço, eu recomeço, eu melhoro, eu me torno. Então vamos pensar o que seria o nascimento. A gente pode pensar em inúmeras questões ligadas às mulheres, né? Porque a mulher, ela literalmente se renova todo mês. Ela se reinventa todo dia, ela tem um corpo que se refaz todo mês. A história das mulheres ao longo do caminhar da humanidade é uma história de ressignificações, é uma história de renascimentos infindáveis, né? Já jogaram a gente na fogueira, tentaram calar a nossa voz, a nossa luz, nos extinguir, e ainda assim nós voltamos mais fortes, mais empoderadas, mais cheias de gana pela vida, e continuamos aí lutando, nos reinventando, refazendo, ressignificando, transformando, né? A gente nasce todo dia. A luta das mulheres segue e as tentativas de nos calar continuam aí, né? Eles já não jogam a gente na fogueira, mas eles acham outros modos de nos extinguir de algum modo, né? Eles tentam. Mas a gente está descobrindo que a gente pode lutar junta e a gente pode se auxiliar, né? Se ajudar nesse renascer, na descoberta dessa força, desse potencial de se refazer, de renascer a cada dia, de tentar diferente, de mudar e de transformar. Nos matam e nos calam de diferentes maneiras, mas a gente se ergue novamente, né? A gente se levanta e a gente vai para a luta. Eu lembro, nesse momento agora, eu lembro da história da Boudica, né? Que é
uma história que eu gosto muito, onde tem uma passagem que é a invasão da tribo dela, onde eles raptam as filhas dela, né, os soldados romanos, e eles estupram as filhas dela na frente dela, ela tá presa, maltratada, e elas estão assim mortas de algum modo, né? Tem um marco na história dessas mulheres e quando aquela situação finaliza, ela se desprende de onde ela tá, ela tenta se levantar, ela se encaminha na direção das filhas que estão em um estado assim muito triste e mortas de algum modo, porque aquilo que era já não é mais, né? E ela ergue essas filhas, ela empodera essas filhas e ela diz que o que a gente tem, eles não vão nos tirar, né? Tem algo aí desse renascer, né? Tem algo aí dessa força, desse potencial para se refazer, para renascer, para se reerguer. A Boudica é uma rainha, né? Uma figura histórica que eu admiro muito, que eu gosto muito, e ela sempre me inspira. Se você ainda não conhece, vale a pena buscar. Ela era a rainha dos Essenos. Tem um filme maravilhoso que chama Rainha da Era do Bronze. Não sei se ele é fácil de achar, enfim, fica a dica. Ele tá no meu site, se você precisar procurar, enfim, tem um resuminho dele lá. E tem muitos livros, você vai achar muita coisa. Em Londres tem a estátua da Boudica, né? E enfim, fica aí essa dica para pensar nessa possibilidade de renascer e de estar sempre lutando por aquilo que a gente acredita. E nessa eterna movimentação de renascimento, a gente também pode estar movimentando o nosso entorno, né? Ajudando as nossas irmãs, as nossas comadres, as nossas mães, as nossas filhas, nesse processo de se reinventar, de se reerguer, de renascer. Como mulheres, a gente pode pensar que a cada ciclo menstrual, a gente pode se propor a renascer, a lidar com essa mudança do nosso corpo de um modo concreto na vida, né? Usufruir isso e trazer essa energia para pensar no que se finda a cada ciclo, no que a gente se propõe a recomeçar a cada novo ciclo. Tirar esse tempo para reavaliar o mês que foi, as escolhas que a gente fez, como a gente conduziu essa nossa caminhada. Afinal de contas, há um ciclo que finda, há uma pequena morte aí. E a gente pode usar essa simbologia para pensar a nossa vida, né? Os dias começam, acabam, recomeçam, o tempo passa, a lua faz seu ciclo, o sol faz o seu ciclo, né? A gente está em constante movimento, né? Em constante início e fim e recomeço, né? A gente tem as estações do ano, né? Que são esse ciclo da terra, da natureza, e nós também somos natureza, né? Então tem os ciclos do nosso corpo, né? E coisas que começam, desenvolvem, terminam, para que outras recomecem. Isso a gente pode pensar nas várias passagens da vida, né? Nos ritos de passagem da nossa vida. E que a cada dia é uma oportunidade, uma possibilidade de recomeçar, uma possibilidade de fazer diferente, de tentar diferente, de experimentar, de ousar, de recriar, de explorar, né? Ou seja, a gente pode estar sempre se refazendo, a gente pode estar sempre nascendo de novo. A questão é o quanto a gente se permite e o quanto a gente é flexível nesse sentido, né? Porque a cada dia é uma possibilidade de ir adiante, de evoluir, de se transformar,
de experimentar de formas diferentes, de avançar, né? De sair da estagnação, de sair daquilo que está cristalizado. Creio que o mais importante é a gente reconhecer essa possibilidade, né? De que é possível sim renascer. E aí eu penso na lótus, né? Na flor de lótus, nessa imagem, né, da flor que está em busca da luz, né, que sai daquela lama, daquele lodo, da escuridão e busca a luz para desabrochar, para florescer. Sim, isso é um renascer, né? E talvez ela tenha medo do processo, mas mesmo com medo, ela é direcionada a isso, tem um impulsionamento, tem algo da natureza que impele, né? Que mobiliza que a lótus ela emerja buscando a luz. E somos todos como as flores de lótus, né? Enquanto botão, nessa possibilidade, né, nas muitas promessas do vir a ser, né? E uma vez que a gente começa a vislumbrar a possibilidade da luz do desabrochar, a gente pode ampliar todos os nossos horizontes e descobrir as multiplicidades do ser. Pensar na Lotus também me faz pensar na alquimia, né? Eu falo sempre que as mulheres são vasos alquímicos ambulantes, né? E a alquimia, ela me chama nesse lugar do nascimento e do renascimento, né? Porque somos todos alquimistas e a matéria-prima propriamente em si, né? Somos criadores e criaturas, né? Nós somos a nossa matéria-prima a ser trabalhada, né? A gente pode ir em busca desse caminho da lapidação, da transformação, né? De decantar, né? De tirar essa essência desse potencial de ser, do que pode vir a ser e decantar isso, essa essência pura e usufruir disso. O frasco do alquimista é o recipiente da alma, né? E o seu conteúdo é cheio de dualidade, né? É cheio de coisas conscientes e inconscientes, é cheio de potencial para vir a ser, de podermos transformar aquilo que em nós é chumbo, né? E renascer e transformar isso e ser a sua própria pedra filosofal. E eu não estou falando de ouro, né, de transformar o chumbo em ouro, mas sim de alcançar uma plenitude, né, que ao nos trabalharmos a gente vai decantando essa essência, a gente vai alcançando o que há de melhor em nós, o nosso real potencial, né? Aquilo que podemos vir a ser, né? Aquilo que seria o nosso ouro, a nossa opus magnum, né? A nossa grande obra. De conseguir sair, né? Dentro da alquimia a gente vai falar do nigredo, né? Desse lugar onde há uma estagnação, onde é escuro, onde há uma depressão, onde há uma confusão mental, né? E poder ir em direção aonde está a luz no albedo, né? De começar a vislumbrar uma esperança, de conseguir ver que há caminhos e possibilidades para sair do nigredo, para sair do lugar da estagnação, daquilo que já está em estado de putrefação, daquilo que já está para ser abandonado. E que é possível, né, nesse processo de sair do nigredo para o albedo, vislumbrar a luz. Porque é possível. E ir em busca do estado de citrinitas, né, onde há uma luz, um processo de despertar para assim a gente poder investir mais e mais e mais e quem sabe chegar no rubedo, que é essa iluminação. E olha que interessante a gente for pensar, né? Eu trago a alegoria antes da flor de lótus
E o nosso chakra do coronário é representado pela lótus, com múltiplas pétalas, né, que é esse despertar para a iluminação. Então, eu acho que tudo aí faz sentido, né? Se for muito complexo para você, em breve a gente vai estar trazendo cursos, estudando e aprofundando, e a gente vai falar de tudo isso, mas vamos voltar. Ou seja, a gente transforma esse estado de consciência que está na confusão, na limitação, na restrição, no obscuro, restrito, pesado, difícil de, enfim, de entender, ou deprimido e letárgico, em algo que pode ser resplandecente, vivo, cheio de potência e energético e brilhante, né? Afinal, a gente deveria ter como objetivo sermos as nossas próprias opus magnus, né? Nossas grandes obras, ou pelo menos tentar, né? Tem gente que não tenta também. Você tenta. E quando a gente pensa a questão do chumbo, né? A gente tem que pensar o chumbo de forma simbólica, né? Uma alegoria que a gente está usando aqui, que fala desse estado de sofrimento que advém da ignorância dos fatos da vida, da falta de conhecimento. Bom, desse modo, a gente está em constante renascimento, né? E assim, fazendo muitas experimentações como os alquimistas do passado. E a gente tenta, estuda, pratica, acerta, erra, tenta de novo, aumenta a dosagem, diminui a dosagem. E a gente está sempre nessa infindável experimentação para tentar achar a nossa pedrinha filosofal, né? Para tentar renascer nessa resplandecência, para transformar chumbo em ouro. Se a gente já transformar chumbo em prata, já tá muita coisa, né? Mas tem gente que nem isso experimenta. Então, assim, é um exercício mesmo, né? Renascer, se reinventar, tentar se ampliar, tentar uma versão melhor de si mesmo, tentar descobrir melhor daquilo que você tem a ofertar. É trabalhoso, não é uma coisa simples, mas é possível, né? E a gente está o tempo todo renascendo das cinzas, né? Como a fênix, né? A gente se consome nesse fogo que faz essa transformação para poder renascer. Porque para a gente renascer, o velho tem que ficar para trás, a gente tem que abrir mão disso, né? São as pequenas mortes da vida. A minha avó sempre falava que a gente vai colocando as coisas, né? A gente vai trazendo para nossa vida um monte de coisa. Mas se a gente não começar a tirar aquilo que já não serve mais, não entra mais nada, não cabe. Não cabe mais nada. Então a gente precisa sim deixar morrer algumas coisas e abrir mão delas para poder renascer, né? E como eu falei, como mulher, nós somos os vasos alquímicos, né? O nosso útero é um vaso alquímico ambulante por aí, né? A gente tá todos os meses recebendo uma série de informações, uma série de energias, uma série de histórias que a gente carrega, de coisas do nosso corpo, de coisas da nossa cabeça, de coisas do entorno, de emoções, enfim, a gente filtra, coloca isso lá no nosso úterozinho, trabalha aquilo durante o mês, e no final do mês, do nosso ciclo, aquilo vai, desculpa o barulho, e aquilo vai. E para algumas mulheres esse processo é muito complicado. E assim, mesmo com todo esse potencial que a gente tem para estar sempre renascendo, eu falo isso tanto para homem quanto para mulher, enfim, o ser humano ele é um constante vir a ser, né? Pensando nas questões do Heidegger, né?
A gente é um potencial, a gente é um eterno construir-se, né? Somos metamorfoses ambulantes. Só que ainda assim, tem gente que não consegue, que não se permite, mesmo com todas as ferramentas aí dentro. Muita gente tem medo, medo da mudança, medo do desconhecido, medo de abrir mão para pegar outra coisa. E aí tem uma paralisia que acontece, uma cristalização. A gente se prende em crenças limitantes, a gente acredita que não é possível, que é fraco, que não tem como ser diferente. E aí a gente não se arrisca, e aí a gente não ousa. E aí tudo que tá cristalizado, tudo que tá, como fala, tudo que tá amarrado, tudo que não recebe oxigenação, né? Tudo que não tem uma troca, é que nem nosso braço, sei lá, nossa perna. Se você amarra muito forte, aquilo não recebe mais sangue e oxigênio, vai gangrenar, entra em estado de putrefação mesmo. Vai morrer uma hora, porque não tem mais vida ali. E aí, aquilo que você tanto segurou ali, vai ser aquilo que vai também te fazer mal. E a gente tende a fazer muitas vezes isso. E a gente se apega e se aperta e segura com tanta força que a gente não tem noção do grau de energia que a gente desprende para isso, do quanto a gente está se causando de sofrimento e nem da força, né, que você está colocando ali, aquilo está morrendo ali dentro, mas você está lá segurando e espremendo a situação. E para crescer, para renascer, a gente precisa romper a casca, né? Literalmente sair do ovo, romper aquela pele, rasgar aquilo, para poder renascer. Sim, eu sei que dá medo, eu sei que não é simples, mas para mim é algo necessário. Para muita gente, talvez não seja, mas depende do que você quer para a sua existência. O que você quer? Isso me lembra muito uma frase que eu adoro, da Anais Nin, que, deixa eu ver se eu lembro, que ela diz, e veio o dia que o sofrimento em permanecer botão, né, apertada no botão, era mais doloroso do que o risco de desabrochar em flor. É alguma coisa assim a frase, vocês podem procurar para confirmar, mas é basicamente isso, né? A hora que a gente entende que aquele lugar de contenção, de ficar ali como botão apertando, que, né, daquela casca que já não te contém mais, que tá apertado, né, daquele botão ali, o sofrimento é tão grande de manter esse estado que, mesmo com todo o risco, com todo o medo, o sofrimento nos impele à mudança, né? E aí a gente é empurrada para desabrochar em flor. O que me faz pensar nas questões dos adoecimentos, né? Quanta gente adoece fisicamente, mentalmente, porque ficou nessa contenção em botão, sabe? De ficar tão agarrado a certas coisas que não se permite a nascer de novo, que não se permite a uma mudança. Porque o corpo, ele é muito sábio, ele vai te dando várias dicas, né? Olha, isso aqui não tá legal, isso ali não tá bom, aí você vai ignorando. A gente tende a fazer isso, vai empurrando, vai deixando para depois eu olho, depois eu vejo, depois eu faço. E aí ele já te deu todas as dicas possíveis e imaginárias, aí você não entendeu, ele adoece. E a gente às vezes só aprende e renasce pelo sofrimento. E aí ou você transforma, começa e faz tudo diferente, ou você... E muita gente só chega no consultório terapêutico porque tá muito mal, né? E é interessante porque a pessoa às vezes já tentou tudo quanto foi caminho bizarro, mas ela só chega, tipo, no médico, ou no psicólogo, na analista, quando ela já tentou um monte de bobagem que não deu certo.
inclusive ignorar. Então, assim, também são escolhas, né? Eu entendo que cada um tem seu modo de lidar com a coisa, cada um tem seu tempo e tem uma resistência às vezes, uma maior tolerância para algumas coisas e elas vão aumentando, né? Mas sempre chega o momento. E pensar que crescimento é transformação e não é melhorar, é você se tornar aquilo que é possível, é você se tornar aquilo que você já é em potencial, mas que está lá dentro, guardado, escondido, né, mal nutrido, enfim, ignorado. É crescer nesse sentido, crescer em direção àquilo que nós já somos em potencial, que nós podemos ser. Então eu penso que cada renascer implica com o crescimento, implica em ampliar a consciência, em ampliar os nossos conhecimentos, em romper as bolhas, em experimentar coisas diferentes, em aumentar e ampliar a nossa compreensão do todo, implica no amadurecimento pessoal, na nossa relação com o mundo, nos aprendizados que a gente traz e que a gente carrega e que a gente aplica na vida. Né? Sair da inércia, romper com aquilo que nos limita, né? Sair do casulo para virar borboleta, romper o ovo, né? Para poder nascer e renascer. Meu gato. E os reais nascimentos e renascimentos, eles são processos internos, né? Se você vai lá e abre o casulo da lagarta, né, que vai virar borboleta, você mata ela antes do tempo. Se você vai lá e quebra o ovo pro pintinho nascer, você também tá matando ele, né? É lá de dentro que aquilo vai renascer, que aquilo vai vir à tona no seu tempo, no seu momento e com as ferramentas adequadas, né? Não tem como você trazer de fora para dentro e enfiar a goela abaixo um processo de renascimento de alguém. É um processo da pessoa. É o seu processo. Individual, único, exclusivo. Porque quando a gente fala às vezes em renascimento, muita gente pensa em progresso, né? Em progressão, em algo que tá externo. Sei lá, em progredir na vida, em crescer, em adquirir coisas. Tem gente que acha que, sei lá, vai mudar o cabelo, vai mudar o estilo de roupa, vai mudar de trabalho. Eu acho que isso são pequenos, sei lá, impulsionamentos, mas isso não são reais nascimentos, né? Não são reais transformações. Isso tem a ver com o que tá fora. E acho sim que tem esse apoio. Às vezes, quando a gente troca alguma coisa, isso nos dá um impulsionamento, nos dá uma ousadia, uma coragem para mexer em outras coisas. Mas não é só o externo. Não vai ser mudando o seu look ou adquirindo uma coisa nova que a gente renasce. É transformando algo internamente, né? O nosso rito de passagem vivido, sentido, vivendo luto e ressignificando tudo que a gente pode dar o passo adiante. Bom, então a gente pode pensar muita coisa do tema nascimento. Qual foi a última vez que você morreu? Qual foi a sua última morte? Como é que foi deixar ir aquilo? Como é que foi sair de um estado para entrar em outro? Como foi deixar ir? Como foi ou está sendo esse processo de luto e renascimento? Você precisou de ajuda nesse processo? Se você precisou de ajuda, de onde veio essa ajuda? O que era essa ajuda? Qual foi a última vez que você experimentou algo completamente diferente na sua vida? O que você anda mantendo na sua vida, que já apodreceu faz tempo, mas que você ainda carrega aí, e que você ainda tira força extra
da sua energia, das suas coisas, para alimentar isso, para manter isso meio capenga, mas meio vivo. Mesmo em estado de putrefação, você carrega isso. O que você anda carregando? O que precisa ser deixado, que já era? E os ditos ritos de passagem? Você sabe o que é? Você os percebe na sua vida? Porque a gente entrou num sistema, às vezes, tão linear de encarar a vida que a gente acabou com os ritos de passagem, né? A gente não demarca as mudanças, né? O que finda e o que recomeça, né? E o rito de passagem que a gente pode pensar aqui são essas diferentes pontuações que a gente coloca, que a gente muda de um estado para outro, né? Quando a gente, sei lá, deixa de ser filha para se tornar mãe, quando a gente deixa de ser solteira para se tornar casada, quando a gente sai de um casamento e se torna solteira de novo, quando a gente perde alguém, quando um filho nasce, né? São marcos da nossa vida, né? São ritos de passagem que a gente às vezes não percebe, ou que a gente ignora de tal modo que a gente não consegue abrir mão de um estado para viver o outro, né? Quantas vezes a gente, sei lá, se torna mãe, mas a gente não abre mão do lugar de filha, a gente nunca vai entender esse lugar de ser mãe, porque a gente ainda tá apegado no lugar de ser filha, né? E mesmo quando a gente entra numa relação que a gente não consegue abrir mão de um estado anterior para viver a relação, né? E eu não tô falando de você abrir mão de você, mas de você entender que algo ali finda para que outra coisa comece. Como você percebe e sente os ritos de passagem. Você consegue ressignificar as coisas na sua vida? Ou elas são como elas são e elas ficam cristalizadas, dadas por elas mesmas, e você olha para elas 30 mil vezes e elas são sempre a mesma coisa e você interpreta sempre da mesma maneira. Você consegue experimentar diferentes modos para solucionar situações da sua vida, ou você sempre tenta do mesmo jeito, né? Você consegue achar soluções diferentes, experimentar modos diferentes, ou você sempre quer alcançar coisas diferentes usando da mesma ferramenta? Outro ponto que a gente pode pensar do nascimento é como você lida com as situações de aprisionamento, né? Você se sente aprisionada em algo e se sente tão desapropriada de capacidade, de força, de energia, que você não consegue romper com aquilo para nascer de novo. Você fica completamente identificada naquele lugar, né? Daquilo que tá ruim, podre, sem sentido, aprisionado na escuridão, e você acha que você não consegue romper, né? Que é aquela sementinha que tá lá debaixo da terra, com um mundo para desbravar, para romper aquela casquinha, fazer um broto e sair da terra. E você tá tão desapropriada que não consegue ver isso, que não sabe nem por onde começar no processo de renascimento. O que você tem tanto medo de abandonar? A que você se prende tanto? Você já parou para pensar qual o real valor disso ao qual você tanto se apega? E se isso ainda tem valor nesse momento atual da sua vida? Ou você mantém isso por medo, culpa, nostalgia, comodidade? Qual o real valor dessa situação, dessa coisa, dessa pessoa, enfim, que tanto você se prende, né? Que te impede de romper com tudo e renascer e se transformar. E eu penso isso para tudo na vida, né? A gente às vezes mantém algumas coisas que já não fazem o menor sentido, né? Seja às vezes um trabalho, uma relação, uma amizade,
Até um processo terapêutico, uma análise, né? Onde chegou num ponto tal de estagnação que aquilo não vai adiante. Então, mais do mesmo, aquilo lá, você vai lá toda semana, né? Até com trabalho, enfim, aquilo tá lá e você vai ficando, né? Vai ficando e vai ficando. E isso a gente faz, sei lá, com casamentos, com trabalhos, né? Não só com terapeuta, mas a gente faz isso com cursos, com escolhas que um dia a gente fez, né? Pessoas que a gente trouxe para nossa vida e que em algum momento foram divinas, que nos trouxeram impulsionamentos, questionamentos, trabalhos que nos impulsionaram a buscar outras coisas, estudos, e que de repente aquilo já deu o que tinha que dar, mas a gente, por um apego nostálgico, ou por uma comodidade, ou por algum medo, mantém. Mas aí também tem um outro ponto, né, que é dentro de tudo isso que já é velho, conhecido, mais do que conhecido, explorado, você consegue olhar para tudo isso e ver o novo no velho, né? A possibilidade de usar essa criatividade para ressignificar isso, né? Para descobrir outros lados da mesma moeda, né? De tentar achar ângulos e olhares diferentes para aquilo que está lá há tanto tempo. Você consegue? Porque é uma arte, né? Achar a beleza naquilo que a gente vê todo dia, agradecer aquilo que a gente tem, que está lá super à disposição todo dia, né? É uma arte poder ver o novo no velho, ver beleza no que já é conhecido, né? Explorar de outras maneiras e, de fato, renascer com aquilo que já está lá mesmo. Também é uma possibilidade. E tem a ver com o uso do nosso potencial criativo, né? Então, tem coisas que, de fato, já deram, né? E o teu corpo te diz isso, porque às vezes tem uma angústia junto com tudo isso e vale a pena pensar, mas também tem aquelas que estão lá e que elas podem ser ressignificadas de forma positiva e vista sob outros ângulos. Você se sente cristalizado, aprisionado num padrão, repetindo um padrão, porque às vezes, mesmo que a gente ache que isso é um sistema de proteção, né? Que isso é bom, porque você já sabe o que vai acontecer, você sabe como funciona, você mantém isso, mas ao mesmo tempo isso custa caro, né? Tem um alto preço a manutenção dessa cristalização, tem um alto preço a manutenção para fazer esse controle todo, né? E de ficar estagnado, cristalizado, né? Porque o tempo passa, a vida passa, as coisas acabam e você tá lá. E aí? E isso pode custar sua saúde, como eu já falei, sua saúde física, psíquica, né? Quanta gente eu conheço que precisou adoecer severamente para poder trazer transformações, né? Que precisou chegar ao ponto de achar que ia perder tudo, que ia morrer para poder se mobilizar numa mudança, de falar basta, né? De se apropriar do não, de dizer que aquilo não serve mais, de abandonar tudo, para poder recomeçar, renascer, literalmente às vezes. De alunas e amigas que eu tive que tiveram câncer, que perderam filhos, que quase morreram porque, enfim, tinham um relacionamento abusivo, mas que iam, enfim, empurrando situações que não entravam em contato com aquilo que estava causando angústia e dor, e assim tiveram às vezes que chegar ao fundo do poço para poder buscar o renascimento e a mudança. E aí eu me pergunto se a gente precisa sempre agir dessa maneira, né? Se a gente precisa chegar ao ponto de adoecer. Será que a gente precisa esperar que tudo venha abaixo para a gente poder renascer e se transformar? Tem uma frase
da Cecília Meirelles, que ela diz que ela aprendeu com as primaveras a se deixar cortar para voltar inteira. E às vezes é isso. Às vezes a gente precisa abrir mão, por bem ou por mal, para poder renascer, para poder florir. Outro ponto também que eu já coloquei lá atrás, a questão da menstruação para as mulheres, né, de como a gente vivencia esse luto, né, do fluxo sanguíneo, desse útero não fecundo, né, desse corpo que tá deixando ir, que para algumas mulheres é muito difícil, é muito sofrido, né, e que começa com a TPM, com uma série de denúncias de coisas que não são olhadas, e que quando o fluxo menstrual vem, ele vem trazendo tudo, e às vezes é brutal para algumas mulheres vivenciar esse momento, porque tem uma denúncia enorme de coisas não olhadas, não vividas, né, de coisas que ela vai guardando, né, nesse útero, nesse vaso alquímico, e que todo mês ele vai fazer a extração dessa essência. E dependendo do mês que você teve, de mais uma vez não olhar suas questões, vai ser trabalhoso esse processo alquímico, né? Então, para pensar em relação à questão da menstruação, como é que você encara o menstruar? O que é menstruar para você, né? O que que isso significa? O que que isso simboliza? Né? Você consegue ver o processo de menstruação como uma limpeza, uma purificação? Ele é um luto? Ele é um fim? Ele é um fardo? Como é que você encara isso? Essa ideia do fluxo de deixar ir, de fluir. O que está difícil de deixar ir? O que não flui? O que não pode ir? Né? O que a gente tenta reter? O que as cólicas, as dores denunciam? Outra coisa é a gente pensar se você consegue ver em cada novo dia uma possibilidade para renascer. Porque praticamente todo mundo que eu conheço acha que a gente só renasce e modifica tudo, sei lá, no ano novo, né? Aí, final do ano, todo mundo acha que vai mudar o mundo e que vai ser tudo diferente, e que a gente vai renascer e o ano vai ser diferente. Não. Né? É um processo diário. Gente, a mudança é a cada dia, né? Um passinho aqui, um passinho lá, todo dia, né? Que nem o sol se põe, nasce de novo, né? A lua mingua e aí ela cresce, enfim, vem a primavera, outono, verão, inverno, enfim, são ciclos, né? E você pode renascer todo dia. Né? Dormiu, acordou, faça diferente. Dormiu, acordou, experimente diferente, né? A cada mês, a cada menstruação, você pode renascer. Todo dia você pode renascer. Não é só no ano novo. Quando a gente reconhece a natureza que nós somos, né, a natureza em si, a gente entende que a gente pode se refazer o tempo todo, assim como a natureza. E não precisa ser uma vez por ano. Que a gente está em constante fluxo, em constante movimento de vida e morte, começos e fins, e que isso não finda. Nós somos um constante vir a ser, né? Nós somos moldadores, transformadores e alquimistas, né? Permita-se renascer infindáveis vezes nessa existência. Pra gente olhar aqui, então, a carta, né? Não sei se dá pra ver. Mas, enfim, é interessante a gente pensar uma carta, ela com fundo todo vermelho, né? Que é o rubedo, né? O rubedo, ele é vermelho, que é essa ideia da Opus Magnum, da iluminação. Ao mesmo tempo tem a ver com o fogo, né, da fênix que se consome no fogo. O fogo é símbolo da transformação, do renascimento,
da chama da criatividade que nos reacende todo dia. E ao mesmo tempo você tem aqui, eu não sei se dá pra ver, parece que é um ovo que se rompe, né? E você tem duas facetas da mesma mulher, né? Que é esse movimento dela renascer, dela sair desse ovo. Ao mesmo tempo, eu também posso pensar, eu não sei se vai dar pra ver, tem uma fenda que vem daqui de cima, a gente pode pensar numa vulva, né? Na saída de uma vagina, que é esse parir a si mesma, né? Desse útero alquímico que a gente pode se refazer e renascer e se recriar, parir a nós mesmas. E aí você tem todo o fluxo e o movimento, né? E aí aqui na lateral tem umas imagens que parecem pequenos espermatozoides e aqui gotículas de água, né? E desse momento assim de concepção, né? De surgir, de fazer a vida. E dessa mulher que dá luz a si mesma. Acorda todo dia e tenta fazer diferente, né? Que tenta ser a sua própria grande obra. Que todas nós e todos nós possamos renascer muitas vezes nessa existência, que a gente possa se reinventar, se reerguer e desbravar e se reinventar todo dia, toda hora, achar modos diferentes de ser. Espero ter trazido alguma reflexão, algum pensamento acerca desse tema, que eu acho tão bonito, tão importante e tão necessário, né? Que a gente às vezes acha que tá fadado a algo que acabou, e na verdade somos nós quem damos sentido, somos nós quem trazemos o movimento, né? Nós somos vida e morte e renascimento. É isso, gente. Um beijo para vocês e em breve esse vídeo vai estar lá no YouTube. Um beijo, divulgue para as amigas, compartilhe com as irmãs, com as pessoas que você acha que vão se interessar, para que a gente possa reverberar essa reflexão, para que a gente possa trazer o renascimento e a transformação para tantas outras mulheres e pessoas. Um beijo grande, até breve.